E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na nossa última aula, nós concluímos a parte de conjuntos, né? E nessa aula de hoje, nós vamos adentrar na parte das demonstrações. Então, vou colocar logo aqui, demonstrações. E aí, das demonstrações, nós temos dois tipos: as diretas e as indiretas. Tá? Direta é aquela que já está dizendo diretamente de acordo com implicações. Parte de uma coisa implica outra, usando implicações, usando condicional, né? Forma direta. De forma indireta, você precisa usar algum argumento para contra-argumentar, etc. Das indiretas, nós temos alguns tipos, né? Vou apagar essa seta aqui. Das indiretas, nós temos alguns tipos. Temos redução ao absurdo, que também é chamada de contraposição, princípio de contraposição, ou contrapositiva. Essa palavra também pode ser usada. Tá? Aqui nas indiretas, basicamente, a redução ao absurdo vai ser aqui praticamente a mais utilizada. Nas diretas, tem as direta propriamente dita, mas também temos as induções. Então, nós vamos focar aqui, basicamente, das indiretas na redução ao absurdo e nas diretas nas induções, tá? Então, mas antes de a gente começar com essas demonstrações, vamos ver como é que seria uma demonstração mais direta, né? Exemplo de demonstração direta. Então, seja ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, uma equação de segundo grau, com a diferente de zero, né? Prove que vale a fórmula de Bhaskara. E o que diz a fórmula de Bhaskara? Que as raízes da equação, x aqui é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2a, em que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente tem que provar que isso daqui é verdade. Como é que eu provo isso de forma direta? A única coisa que eu tenho é que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Mas para ser uma prova direta, eu tenho que partir daqui. Como eu tenho que o a é diferente de zero, a primeira coisa que eu vou fazer, é dividir todo mundo por a. Então vai ficar x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Então veja como eu falei lá das setinhas da implicação, essa implicação aqui, me mostra, né, que essa demonstração está sendo de forma direta. Estou partindo de um ponto, seguindo para o outro, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com implicações de condicional, em que verdade implica verdade, tá? Então, somente verdade implica verdade. Beleza. Daqui eu vou fazer o seguinte, a ideia é completar quadrado.
E aí eu vou abrir uma observação aqui, vou colocar até de outra cor, com abre aspas, na seguinte forma binomial, x mais y ao quadrado. Isso aqui todo mundo sabe que é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vou deixar minha caixinha aqui, ó, nessa observação, que a gente vai usar isso agora. Então, veja que nós temos, a título de comparação, na minha expressão, eu tenho x ao quadrado, mais o x está aqui, aí eu tenho b sobre a, né? E aqui mais o c sobre a. Esse c sobre a aqui eu vou colocar um pouco mais afastado. Vou colocar aqui. Bom, então, x ao quadrado eu tenho, x está aqui, mas eu não tenho 2. Como é que eu faço para aparecer o 2? Multiplico por 2 e divido por 2. Então, fiz aparecer o 2. Ó. Isso aqui, essa multiplicação e essa divisão, não altera o resultado dessa expressão, né? E o y, eu também já tenho, que vai ser b sobre 2a. Bom, então o que é que está faltando para completar o quadrado? Está faltando o y ao quadrado, ou seja, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Está faltando aqui. Bom, eu não posso simplesmente acrescentar, né, aqui desse lado, mas como é uma igualdade, eu vou acrescentar dos dois lados, 0 mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, então aqui eu não tenho problema nenhum. Bom, o que eu fiz então foi somar dos dois lados essa parcela b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. A vantagem é que aqui eu tenho agora um quadrado perfeito. Então, isso aqui implica, continuando as setinhas, a implicação, x mais o y, que é b sobre 2a, ao quadrado, mais o c sobre a, que eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar menos c sobre a. E aqui temos o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Essa expressão aqui, eu posso tirar o MMC, que é 4a ao quadrado, vai ficar b ao quadrado menos 4ac, já está aparecendo aqui para mim o delta, né? E daqui eu implico que, para tirar essa raiz quadrada, esse quadrado aqui, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, então vai ficar x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Mas isso aqui é a mesma coisa que mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre raiz quadrada de 4 ao quadrado é 2a. E aí, para encerrar a demonstração, que está sendo tudo aqui de forma bem direta, eu passo b sobre 2a para o outro lado. Então, vai ficar x igual a menos b. Como está tudo sobre 2a, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada. Isso que está dentro da raiz, vou chamar de delta, sobre 2a. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. E aqui conclui a nossa demonstração. Então, veja que isso aqui é uma demonstração direta, né? Então, demonstramos a fórmula de Bhaskara de forma direta, pois verdades implicando sempre em verdades. Beleza? Bom, mas agora o nosso objetivo, nós vamos começar pelas demonstrações por redução ao absurdo, tá? É um tipo de demonstração indireta, tá? E na outra aula a gente vai ver o princípio de indução finita. Bom, então vamos ver como funciona o princípio de redução ao absurdo.
E isso aqui também, como eu falei, né, pode ser chamado de princípio de contraposição ou contrapositiva. Essas formas de se falar, vocês podem encontrar em outros livros, tá? Pode ser utilizado assim. Bom, nós vimos que nas demonstrações diretas, nós temos uma proposição implicando uma outra proposição. Essa primeira proposição aqui é verdadeira, e a segunda proposição também verdadeira. Nós sabemos que essa condicional aqui, o resultado dela vai ser verdade, dado as duas proposições sendo verdadeiras. Acontece que para utilizarmos uma demonstração indireta, do tipo redução absurda, nós não temos essa proposição ponto de partida. Aqui, o ponto de partida. Por exemplo, na demonstração passada, agora, da forma de Bhaskara, nós tínhamos um ponto de partida. Nós tínhamos uma equação para iniciar. A redução ao absurdo você vai utilizar em situações em que você não tem esse ponto inicial, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem que buscar uma relação desse tipo, uma expressão que seja equivalente a ela. E aí nós vimos na aula de lógica expressões lógicas equivalentes. Então, nós vimos uma expressão lógica que era equivalente a essa. Mas nós vamos usar outra expressão lógica. Uma outra que é equivalente à condicional é negação de Q implica negação de P. Então, essas duas expressões são equivalentes. Para vocês verem que não estou falando nada absurdo, vamos fazer a tabela verdade rapidinho. Então, aqui tem o P, Q. Vamos pegar aqui não P, não Q. Vamos colocar condicional P implica Q e a condicional não Q implica não P. Então, na minha tabela construída, as duas últimas colunas devem ser iguais. Os resultados delas devem ser os mesmos, tá? Então, só terminar aqui a tabela, pronto. Então, tem um verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Então, vamos lá. Não P, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não Q, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, vamos colocar P implica Q de vermelho. P implica Q, nós já sabemos que é verdadeiro, que é falso, que é verdadeiro e que é verdadeiro. E a não Q implica Q, implica não P, falso com falso verdadeiro, verdadeiro implicando falso, nós sabemos que é falso, falso implicando verdade é verdade, e verdade implicando verdade é verdade. Então, veja que as duas últimas colunas são iguais. Como elas são iguais, então, elas são equivalentes. Então, essas duas aqui são equivalentes. Bom, bacana. Se elas são equivalentes, então, se eu quero fazer uma demonstração direta e eu não tenho um ponto de partida, eu posso fazer uma de forma indireta da seguinte forma. Eu quero provar que a proposição Q é verdadeira, mas eu não tenho por onde começar para provar isso. Então, qual é a ideia que está sendo apresentada aqui? Eu suponho que ela não seja verdadeira, eu suponho a negação dela, eu suponho que a negação seja verdadeira. Aqui é o contrário, eu suponho que a negação dela seja verdadeira.
e chego numa outra negação, e chego no que nós chamamos de absurdo. Então, ela consiste no que você quiser mostrar, você supõe que é verdade, quer dizer, você supõe que a negação é verdade, e chega no absurdo. Então, aqui é interessante que nós vejamos essas negações. Essas negações, elas são chamadas de contrapositiva. Por isso que o princípio também é chamado de contrapositiva, contraposição. Então, por exemplo, prove que existem infinitos números primos. Essa demonstração é clássica. Olha, eu não tenho por onde começar, mas eu quero provar que existem infinitos números primos. Então veja que esta é a minha proposição que eu quero provar. Que, vamos chamar de que existem infinitos primos. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é negar essa expressão, usar a contrapositiva dela. Quem é a contrapositiva dela? Não existem infinitos primos, ou todos os primos são finitos. Ou a negação aqui seria que os números primos são finitos, ou seja, tem fim. Então, o primeiro passo é supor que isso é verdade. Então, suponha que a quantidade de primos seja finita, a saber, P1, P2, até Pn. Vamos dizer que existem N números primos. Esses daqui, esses N, são todos os primos que existem, pela nossa suposição. Agora agora veja o que é que nós vamos fazer. Nós partimos de uma expressão, que agora nós estamos tomando ela como verdade, e temos que chegar em algo que é um absurdo, tá? Porque se nós encontrarmos algo que é absurdo, não faz sentido supor que a quantidade de primos seja finita. Então, a negação, esse fato aqui, é falso. Se ele é falso, esse daqui é verdadeiro. Certo? Então, essa é a ideia. Agora, tome o seguinte número. Vamos pegar um número P aqui, dado por P1 vezes P2 vezes... Vou multiplicar todos os números PNs, tá? E vou somar mais um. Bom, o que é que tem nesse novo número? Vamos lá. Essa primeira parcela aqui, que é o produto de todos os nossos primos que nós temos, ela é múltipla de todos eles. Então, P1 esse produto dá para dividir por P1, dá para dividir por P2, dá para dividir por todos os primos. Mas o 1zinho aqui, essa soma por 1, ela é crucial aqui nesse caso. Porque 1 não dá para dividir por nenhum desses números aqui em cima. 1 só dá para dividir por ele mesmo. Isso significa que esse novo número P não é divisível por nenhum primo
que existe na nossa lista. Ora, se não é divisível por nenhum primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo. E ele é divisível, obviamente, por 1. Logo, P só é divisível por 1 e por ele mesmo. Isso conclui, portanto, P é primo. Ora, mas como pode ser P é primo se ele não está na nossa lista? Se o P que é primo não está na nossa lista, então esse fato que nós acabamos de encontrar é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque nós supomos que só existem esses primos. Se isso é um absurdo, também é um absurdo supor que a quantidade de primos seja finita, ou seja, essa negação aqui, essa contraposição, ela é falsa. Essa contraposição, ela é falsa, ela não é verdade como nós supomos. Se ela não é verdade como nós supomos, então este fato aqui é verdadeiro. Portanto, assim, concluímos que existem infinitos números primos. Beleza? Isso é uma ferramenta extremamente fantástica, né? Que resolve problemas que aparentemente extremamente complicados. Vamos ver uma outra questão que também é clássica. Um outro exemplo clássico. Prove que raiz de 2 é irracional. Então, veja. Quem é a nossa proposição que raiz de 2 é irracional. Quem é a contrapositiva dela? Quem é a negação dela? Raiz de 2 não é irracional, que é a mesma coisa que raiz de 2 é racional. Então, primeiro passo, suponha que... aqui cabe um detalhe, antes dessa suposição, uma observação. Nós vamos trabalhar com o conjunto dos números racionais, sendo eles frações, tais que A pertence aos inteiros, B pertence aos inteiros com exceção do zero, B não pode ser zero, obviamente, e A sobre B é irredutível, ou seja, o MDC de A e B tem que ser 1. Então, nós vamos trabalhar com o conjunto dos racionais definidos dessa forma, tá? Então, por que nós temos que mostrar que o conjunto dos racionais é isso? Porque nós acabamos de mencionar aqui que o raiz de 2 é racional, então eu preciso saber com o que eu estou lidando. Então, suponha que raiz de 2 seja racional. Ou seja, existem inteiros A e B, tais que raiz de 2 seja A sobre B, com B diferente de zero. Então, nós estamos dizendo que o raiz de 2 é racional, ou seja, o raiz de 2 pode ser escrito como uma fração. E aí nós vamos encontrar daqui a pouco um absurdo. Bom, como eu não sei quanto é que é raiz de 2, o primeiro passo lógico após fazer essa suposição é eliminar essa raiz. Então, como é que eu faço isso? Elevo ao quadrado em ambos os lados. Então, eu tenho que 2 é igual a ao quadrado sobre b ao quadrado.
Isso implica que o a ao quadrado é igual a 2 vezes b ao quadrado. Bom, até agora não tem nenhum absurdo, mas vamos ver o seguinte. A ao quadrado é 2 vezes um número. O que é que significa dizer que um número é 2 vezes um número? Significa dizer que ele é par. Isso implica que a ao quadrado é par. Quando é que um número multiplicado por ele mesmo pode ser par? Só tem uma possibilidade. Se ele também for par. Então, o A é par. O que é que implica dizer que o A é par? Que o A é um múltiplo de 2. Então, vai existir um K, vou chamar aqui de K1. Esse K1 aqui é inteiro. De forma que 2 vezes o K1 dá o A, para indicar que o A é um múltiplo de 2. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse A aqui nesta expressão. E aí, nós vamos ter o seguinte. 2K1 ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Isso implica que 4K1 ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Implica que B ao quadrado, eu vou simplificar o 2 com 4 aqui, é 2 vezes o K1 ao quadrado. Nós temos algo parecido com o B. O B é 2 vezes um K2, o K1 ao quadrado. Isso implica que B ao quadrado é par também. Mas se o B ao quadrado é par, da mesma forma como o A, o B também é par. Isso implica que existe um K2 agora, tal que esse K2 pertence aos inteiros. E o K2 vezes 2 dá o B. Ou seja, o B tem que ser múltiplo de 2, porque ele é par. Agora aqui, pessoal, nós chegamos a um absurdo. Mas por que nós chegamos a um absurdo? Isso é um absurdo. Pois o MDC de A e B é igual ao MDC de 2K1, que é o A, e 2K2, que é o B. Mas eu estou calculando o MDC de dois números pares. O MDC de dois números pares é pelo menos 2. 2 ou mais, né? Coloca assim, 2 ou mais. Que isso aqui é totalmente diferente de 1, que é a minha definição aqui em cima do conjunto dos racionais. O MDC entre os números tem que ser 1, ou seja, eles têm que ser irredutíveis. Aqui, a fração A sobre B dá para reduzir, dá para cancelar o 2 com o 2. Isso é um absurdo. Tá? Então, se isso é um absurdo, essa suposição de que raiz de 2 é racional é falsa, e a nossa situação que queremos mostrar é verdadeira. Ou seja, logo, raiz de 2 é irracional. Vocês podem estar perguntando por que o conjunto dos racionais precisa ter essa definição de que o MDC entre os números é 1. Então, vou explicar isso aqui rapidinho. Uma observação. O porquê do MDC de A e B tem que ser 1. Então, veja. O meio é racional. Aqui é irredutível e o MDC é 1. Se eu pegar 2 décimos, também é racional. Mas eu não preciso escrever o número como 2 décimos. O 2 décimos, ele é igual a 1/5. E o MDC entre 1 e 5 é 1. Então,
não preciso escrever os números na forma que possam ser reduzíveis. Eu posso escrever na forma que ele seja irredutível. Então, todo número fracionário, toda fração que pode ser reduzida, ela pode ser reduzida a um ponto em que ela não será mais reduzível, não será mais redutível, né? Isso, ou seja, nós temos que, aqui, por exemplo, o MDC entre 1 e 2 é 1, aqui nesse outro MDC entre 1 e 5 é 1, né? Então, posso escrever sempre todo número racional como sendo uma fração, vamos escrever assim, uma fração A sobre B, de modo que o MDC entre A e B tem que ser 1, certo? Então, isso é uma possibilidade de se escrever o conjunto dos racionais, tá? Ok, então, essa última partezinha aqui é só uma observação, vou deixar aqui separado, né? Só uma observação do porquê que a gente utilizou o MDC igual a 1. Bom, então vocês já sabem como é que faz a utilização de uma demonstração por absurdo. Pega a proposição que você quer mostrar, toma a contrapositiva dela, supõe que essa contrapositiva seja verdade, e aí desenvolve ela de forma a encontrar um absurdo. Encontrando esse absurdo, a contrapositiva é falsa, o que faz com que a sua proposição inicial que queria mostrar é verdadeira. Bacana? Então, o princípio de redução ao absurdo ele é extremamente poderoso, né, nesse sentido. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade de perguntar no grupo. Eu respondo, não vou garantir responder logo assim que fizer a pergunta, mas eu vou responder, tá? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, tá? Bons estudos.